paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para poder ministrar nessa aula da nossa EBD com os irmãos. Na verdade, a gente gostaríamos de fazer uma aula completa, mas nesse momento nós estamos passando por essa situação aí dessa pandemia, esse coronavírus, né? A gente, infelizmente, temos que fazer uma aula compacta, né? Mas com certeza a gente vai abordar aqui dessa lição, que é a lição 12, né? E vamos abordar aqui os principais pontos mais relevantes, mais interessantes, né? E eu queria que você, aí na sua casa, no seu lar, que tem assim acompanhado as lições, né, através dos professores, que mais uma vez você venha, né, tenha se alimentado da palavra, porque em dias tão difíceis que estamos vivendo, a palavra de Deus é o nosso principal alimento, né? Então, estamos aqui hoje para poder ministrar essa aula. E é a lição 12, que fala sobre a escolha soberana de Deus. A gente não vamos poder entrar em maiores detalhes da revista, mas nós vamos ser bastante prático e objetivo nessa lição. Muito bem. A leitura em classe, ela fala o seguinte: qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus foram confiadas. Por quê? Se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque Abraão foi justificado pela obra. Tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras. Por que diz as Escrituras? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também dizem Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que ele foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Né? Nós vamos falar hoje aqui sobre esse povo magnífico, né? Povo chamado Israel. Nós vamos abordar alguns pontos muito interessantes relacionados a esse povo, né? Que é um povo que é a exclusividade do nosso Deus. Foi através desse povo que hoje nós temos acesso à palavra de Deus, né? A introdução diz: nessa lição nós vamos estudar a rejeição dos judeus ao seu Messias, a tristeza de Paulo vendo um gentio desfrutando da bênção do Evangelho e os judeus rejeitaram o Evangelho. Romanos 9:1. Jesus também chorou sobre Jerusalém. Pela teimosia, os judeus em permanecer no pecado, mas a palavra de Deus não falhou. No final, todos os judeus serão salvos. Romanos 12:26. Até que a plenitude dos gentios se complete, né? Muito bem, querido. Nós vamos agora tentar desenvolver essa lição de uma forma que você venha compreender. Não se esquecendo que o ponto objetivo dessa lição, o ponto prático, é mostrar que Deus não foi injusto com Esaú. Ele sabe quem vai fazer a sua vontade e obedecer a sua palavra. Amém? Né? A posição de Israel como nação. Israel, em relação a Deus, enquadra-se biblicamente no contexto histórico, teológico e escatológico
das Sagradas Escrituras, né? Deus escolheu o povo israelita como 3 propósitos para a humanidade, a saber, revelar o seu poder, dar a Bíblia e enviar o Salvador ao mundo. Para entendermos, precisamos ler os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, né? Sem essa leitura, ficamos impossibilitados de entender o discurso dos profetas sobre o futuro de Israel. Segundo Deus mostrou ao mundo a sua grandeza, poder e glória através de Israel. Haja visto que ele suscitou a Faraó para, através da intolerância deste com os israelitas, abater o monarca e dar a liberdade ao povo da promessa, assim mostrar ao mundo o seu grande e eterno poder. Abraão, quando foi chamado por Deus, Deus lhe fez uma promessa. A promessa que Deus fez a Abraão é que ele faria através dele, formaria uma grande nação. Todos nós sabemos, temos conhecimento, né, desse fato. Deus fez uma promessa a Abraão e falou que em Abraão seriam benditas todas as nações, mas que faria dele uma grande nação, né? Uma grande nação. E aí ele teve Isaac, né? E ali Isaac gerou ali a Jacó e a Esaú. Muito bem. E sabemos nós que Esaú, ele era o filho primogênito, ele era o mais velho, então as promessas, as bênçãos, na verdade, teriam que ser dadas para ele. Mas vocês conhecem a história, né? Ele ali vendeu a sua primogenitura para Jacó, trocou por um prato de lentilha, né? Quer dizer, trocou uma coisa tão preciosa que ele tinha, assim, uma coisa para satisfação da carne, né? Na verdade. Então, nós vemos que ali Jacó, ele desejou muito aquela primogenitura, ele desejou muito, mas aquilo já estava no seu coração. Deus já sabia que seria assim, né? Porque Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, né? Lá no ventre da nossa mãe, Deus já sabe o que nós seremos, o que nós vamos fazer, na verdade, né? Tudo, né? Porque ele já nos conhece já muito antes de nós sermos formados, não é verdade? Então ele sabia que seria dessa forma. E ali, né, vocês conhecem a história, Jacó, ele se tornou uma grande nação, mas como assim? Essa grande nação, ela começou da seguinte forma: quando José ele foi levado cativo, né, ele se tornou governador. Então o primeiro faraó ali é um homem que, de certa forma, ele temia a Deus, né? Tinha uma boa relação ali com o povo de Deus. Mas depois que toda aquela geração ali de Israel, né, morreu, depois que todo aquele povo ali morreu, aí que os filhos, né, daquela geração, nova geração, que estavam agora ali no Egito, sendo governada pelo novo faraó. Esse novo faraó era uma pessoa que ele não conheceu José, ele não conheceu, assim, não teve uma relação com José, então ele já não tinha o mesmo temor a Deus, ele não tinha mais a mesma relação com o povo de Deus que teve na época de José, né? E nós vemos aí que, então, ele vendo que o povo de Deus começava a crescer, prosperar ali, né? Ele começou a açoitar o povo e a escravizar o povo, né? E, na verdade, toda essa questão aí gerou uma escravidão por parte do povo de Deus. Um povo que até então era um povo livre, né? E ali eles começaram a clamar, pedir libertação. Então, agora, no passado, Deus ele não se manifestava assim ao seu povo e a quem estava ao redor da maneira como se manifestou agora nessa nova geração. No passado, né, eles conheciam a Deus, temiam a Deus, mas dessa vez Deus ele se revelou. Ele se revelou para o seu povo, para essa nova geração que não conheceu, né, como assim José, a geração de José tinha conhecido. E nós vemos que agora, nesse momento,
Deus ele faz um plano de resgate do seu povo, e esse plano de resgate foi a grande oportunidade de Deus se revelar para o seu povo, né? Mas também mostrar para esse faraó que agora oprimia o seu povo, quem era ele. Até porque ele não conhecia Deus, né? E ali vocês são conhecedores de que Deus ali, nesse processo de resgate, quando Deus ali usou Moisés para tirar o povo dali, da escravidão, Deus ali ele lançou 10 pragas, né? E interessante, a Bíblia fala que Deus, algumas vezes Faraó até pensou em deixar o povo ir, mas Deus endureceu o coração de Faraó para não deixar ir. Aí, né, vemos aí, mas como assim? Não, mas era um propósito de Deus, porque Deus queria se revelar mais ainda, Deus queria ser exaltado, Deus queria que tanto Faraó como o seu povo, né, essa nova geração, conhecesse um pouco mais de Deus, né? É a grande oportunidade de Deus se revelar e revelar o seu poder ali para Faraó e ali para o seu povo ali, né? Antes de finalmente, realmente, ele tirar o seu povo daquela situação. E aconteceu que no final, depois da última praga, então Deus agora ele dá a oportunidade e finalmente Faraó ele permite o seu povo sair, né? E mais uma vez, já quando o povo de Deus tinha saído, já inclusive até mesmo algumas pessoas lá, alguns faraônicos, alguns povos pertenciam ali ao Egito, algumas pessoas dali se converteram a Deus porque ficaram maravilhados com o seu poder, né? O poder de Deus foi muito grande ali naquele momento. Enfim, então eles partiram, vieram para o deserto e Deus endureceu o coração dele e ele veio em perseguição ao povo, né? Mais uma vez Deus falou, vou mostrar para esse povo quem sou eu, porque o povo ainda não conhecia, né? O povo ainda não conhecia Deus de fato, né? Esse foi o momento que Deus começou a se revelar de forma mais completa para o seu povo, né? Se revelar para ele através das maravilhas, através do seu poder, através do sobrenatural, das coisas que ele, né? Então, no passado, Deus não se revelou assim, ele se revelou individualmente, né? Ele se revelou a Jacó, se revelou, né, a Abraão, ele se revelou a Isaac, ele se revelou a José, né? Foi coisas individuais, mas aqui Deus, ele se revelou de uma forma total para um povo, né? De forma sobrenatural. E nós vemos que agora o povo estava a caminho, né, do deserto e Deus ali endureceu o coração de Faraó para perseguir o povo, né? Mas ali Deus, com seu grande poder, né? E aquele povo era o povo eleito de Deus, né? Era o povo assim escolhido de Deus. Nós vemos que ali o povo poder realmente ter uma relação com Deus, poder ter uma intimidade com Deus, porque ali Deus ele se fez presente integralmente, né? Ali estava a presença de Deus no meio daquele povo, né? Através de Moisés. Muito bem. E então, o propósito de Israel, né? A posição de Israel como nação, vamos entender que foi um povo escolhido para poder, através desse povo, nós conhecermos a Deus, né? Primeiro Deus formou esse povo, né? É certo que no começo, quando o homem pecou, Deus tinha um projeto de resgate para o homem, né? Não para um povo assim exclusivo, né? Mas para o homem, né? Tanto que Deus falou com Abraão? Ele faria uma grande nação, mas ele disse que seria bendita todas as nações, ou seja, isso quer dizer todos os 4 cantos do mundo. Isso não ficaria somente ali em Israel. Israel foi o povo que foi escolhido como modelo, foi o povo que Deus escolheu para poder se revelar para eles, né? Israel foi o povo que Deus ele ali deu os seus mandamentos, né? Se fez presente, né? O povo que recebeu uma promessa, Deus fez pacto com esse povo, né?
Mas essa salvação, ela não ficaria somente com o povo de Israel. Porque através de Israel, as outras nações, né, também iam conhecer a Deus, né? Foi dessa forma. Então, esse foi o propósito de Deus, né? Esse foi o propósito de Deus, né? Na época em que ele formou essa nação. Porque, irmãos, vamos ser sinceros, se Deus não tivesse formado esse povo, se Deus não tivesse, assim, revelado para eles, né? Se revelado para eles, né? Se Deus não tivesse, assim, colocado neles a sua lei, né? Como é que nós hoje teríamos conhecimento da palavra de Deus, né? Como nós poderíamos, se não fosse esse povo? Esse povo, ele foi o povo escolhido por Deus para isso, né? Então, muito bem, seguindo em frente, terceiro, o propósito de Deus para com o povo judeu foi trazer ao mundo os seus oráculos, né? Ou seja, a sua vontade, ou a sua palavra, né? E nós vemos que Israel foi o receptáculo, né, dos arcanos, ou seja, Israel ele foi o receptor, o recipiente, né? Foi o que foi escolhido por Deus para poder ser o receptor de tudo, para depois transmitir às outras nações, né? Ou seja, transmitir os segredos, os mistérios de Deus, os seus arcanos, né? Então, o povo de Israel, embora nós sabemos que quando Jesus Cristo ele veio ao mundo para morrer pela humanidade, né? A palavra de Deus fala claramente, João 3,16, que Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós vemos que, aí nesse caso, aqui Deus ele fez exceção. A salvação vem para aqueles que creem em Jesus Cristo, né? Para aqueles que creem em Jesus Cristo. E vemos que o povo de Israel, embora sendo um povo de Deus, eles rejeitaram Jesus Cristo. Na verdade, eles até crucificaram a Jesus Cristo, né? E por conta disso, esse povo ele ficou disperso por todo o mundo, né? O povo se espalhou por aí, ficou disperso. Mas isso não quer dizer que esse povo ficou fora da promessa, não. Deus ele é irrevogável, ele não volta atrás com sua promessa. Deus tem uma promessa de salvação para esse povo, porque esse povo é o povo exclusivo de Deus, né? E a Bíblia fala que nós temos que olhar para a figueira, né? E a figueira hoje, o que é a figueira? A figueira é Israel, né? Quando os seus ramos começarem a florescer, sabemos que o verão está próximo, né? E nós vemos que isso já está acontecendo, ou seja, isso quer dizer, já está havendo uma restauração espiritual, já está havendo, né? Eles já se formaram, já aconteceu que já são um povo nação, foram reconhecidos como uma nação, né? Agora essa questão da restauração espiritual de Israel já está acontecendo, ou seja, os ramos já estão brotando, daqui a pouco vão florescer, e aí quando isso acontecer, virá o fim. Israel ele é o grande termômetro, né? Ele é grande, é a base que nós temos para a vinda do Senhor, para a palavra do Senhor. O tempo está no fim e Israel é a nossa referência, porque é um povo exclusivo de Deus, é um povo que tem promessas de Deus, né? Muito embora eles ainda não, né? Alguns já estão aceitando Jesus Cristo, outros não. Mas vai haver ali uma restauração espiritual e eles vão entender que de fato Jesus Cristo foi enviado de Deus para poder salvar a humanidade, né? Então, querido, vamos entender que se não fosse Israel, nós hoje, né, o livro Pentateuco foi através deles, né? Através de Moisés, né? Se não fosse eles, não teríamos acesso à palavra do Senhor. E se não fosse eles, né? Se não fosse eles, a palavra de Deus, ela não chegaria aos gentios que somos nós, né? Hoje a nossa salvação é pela graça, não é pelas obras, né? Israel achava que era pelas obras, né? Mas sabemos que isso não é empecilho, porque
esse ajuste que precisa ser feito vai ser feito, porque Israel é exclusividade de Deus, amém? Então receba essa palavra no teu coração, Pai, no nome santo de Jesus, tá? E que o Senhor possa te abençoar grandemente, amém? Fica na paz de Cristo.